Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Hoje estaremos dando sequência aos nossos estudos dos profetas menores, falando hoje sobre o profeta Jonas. Vamos orar, irmão? Amado Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar estudando a sua palavra. Ajuda-nos, Deus, nesta manhã. Abre nossa mente e que o nosso coração esteja preparado para receber tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco ao estudar esse livro. E que nós possamos colocá-lo tudo em prática. Assim nós oramos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Este livro, irmãos, é mais do que a história de um homem e de um peixe. Na verdade, é uma profunda declaração da graça e da misericórdia de Deus. E é sobre esta misericórdia que nós vamos começar a estudar nosso livro. Alvo da lição: primeiro, saber, reconhecer a misericórdia de Deus sobre todos os povos. Outro alvo: sentir, constranger-se pelas vezes em que rejeita o chamado de Deus. Outro alvo: agir, apoiar algum projeto missionário de sua igreja. Devido ser um profeta que pregava aos gentios, é considerado o livro missionário do Antigo Testamento. Nós vamos ver que ao longo de todo o livro estaremos falando sobre missão. Propósito do livro de Jonas: mostrar a extensão da graça e da misericórdia de Deus. A mensagem de salvação é para toda a humanidade. Temas que iremos abordar neste livro: a soberania de Deus. O Senhor estava no controle de toda a situação, mesmo quando o profeta fugiu de Deus. O que podemos aprender? Ao invés de fugirmos de Deus, devemos confiar nele. Outro tema: a mensagem de Deus a toda a humanidade. Jonas precisava entender que Deus amava todas as pessoas, independente dos seus erros. O que podemos aprender? Que devemos ser missionários aonde o Senhor nos enviar. Outro tema: arrependimento. Deus perdoa todo aquele que confessa e se afasta do pecado. Que podemos aprender? Deus deseja nossa sincera devoção. Outro tema: a compaixão divina. A misericórdia de Deus é para todos. Ele tem grande paciência, amor e perdão. O que podemos aprender? Devemos aceitar a todos aqueles a quem Ele ama, sem fazer distinção. Vamos à visão panorâmica do livro. Data: 765 a.C. Autor: Jonas. Local: Nínive. Alvo: ninivitas, israelita e o povo de Deus, espalhado em qualquer lugar do mundo. Versículo-chave: Jonas 4, versículo 11, que diz assim: e você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem distinguir a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Palavra-chave: misericórdia. Misericórdia. A misericórdia de Deus aparece em todo o livro. Informações sobre o autor. Seu nome no hebraico tem o significado de pombo. Parece ser irônico no que se refere à teimosia de Jonas e à dureza de sua mensagem para Nínive. Nasceu na Galiléia, em Gat-Hefer, cidade situada próxima a Nazaré. Jonas se diferencia-se dos outros 12 profetas menores, pois seu livro não contém várias profecias.
Seu único anúncio profético se encontra em Jonas 3, versículo 4. Ainda 40 dias, Nínive será destruída. E esta frase não tem mais que 6 palavras. O livro também mostra a harmonia durante a história, ao repetir diversos fatos, além da descrição de muitos milagres. Jonas não atuou apenas no livro que leva o seu nome, mas profetizou as 10 tribos do reinado de Jeroboão II, durante o qual houve a restauração de algum território israelita, anteriormente perdido para os sírios, e trouxe de volta um pouco da glória dos dias dos reis Salomão e Davi. Informações sobre as cidades. Nínive era a capital do Império Assírio, e no tempo de Jonas encontrava-se no auge do seu orgulho e prosperidade. Porém, era tão grande em iniquidade quanto a sua riqueza e poder. Nínive era chamada de cidade sanguinária, cheia de mentira, roubo e que não solta a sua presa. Isso podemos ver no profeta Naum, capítulo 3, versículo 1. Mas para que entendamos o sentido da cidade sanguinária, é necessário que leamos todo o capítulo 3 de Naum. E foi para lá que Deus enviou Jonas. A fortaleza da cidade tinha mais ou menos 50 quilômetros de extensão por 16 quilômetros de largura e era rodeada por um muro de 30 metros de altura, e a sua largura permitia que 3 carros corressem lado a lado sobre ele. Nínive é a atual Mossum, no estado de Ninawa, no Iraque. Tarsis está localizada no sul da atual Espanha, e muitos a identificam como a moderna cidade de Gibraltar. A distância entre Jope e Tarsis é de aproximadamente 3.500 quilômetros, enquanto que de Jope a Nínive é aproximadamente de 1.100 quilômetros. Portanto, literalmente, o desejo de Jonas era se distanciar do lugar da vontade de Deus. Jonas, em uma sentença: Deus não deixa seus planos serem frustrados por interesses humanos. Debaixo de disciplina e com muito descontentamento, Jonas pregou e Deus teve misericórdia do povo de Nínive, mudando o julgamento que havia anunciado de que, em 40 dias, Nínive seria destruída. Vamos ao esboço do livro. Capítulo 1 e capítulo 2. A primeira missão de Jonas, a sua desobediência, abandona a missão. Resultado da sua desobediência, disciplina. Capítulo 3. A segunda missão de Jonas, a pregação. A sua obediência e os resultados dela, arrependimento. Jonas cumpre a missão. Capítulo 4. A queixa de Jonas, seu descontentamento. Resposta de Deus, reflexão. Capítulo 1. Primeira missão de Jonas e sua desobediência. Abandona a missão. No começo, Deus é muito preciso na ordem dada a Jonas. Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque sua maldade subiu até a minha presença. O destino de Jonas era Nínive, mas ele se levantou e foi para Tarsis. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor, como se isso fosse possível.
O que Jonas fez foi dizer não a Deus. E dizendo não a Deus, eu gostaria de deixar uma pergunta aos irmãos nesta manhã. Sei que teremos a nossa dinâmica e talvez teremos algumas respostas a mais com relação a essa pergunta. Por que Jonas fugiu? Jonas sabia que ninguém era menos merecedor do favor de Deus que o povo de Nínive, a capital da Assíria. Sua desobediência a Deus era pessoal e egoísta. Alguns estudiosos dizem que Jonas conhecia o poder da mensagem divina, sabia que Deus os perdoaria e, com isso, seria considerado um falso profeta. Outros estudiosos dizem que ele foi inspirado pelo patriotismo e o fanatismo o cegou a ponto de não ter misericórdia. Jonas achava que a salvação era direito somente do povo de Israel. Jonas desejava a destruição de Nínive para preservar Israel de algum ataque futuro dos assírios. Mas a verdade é que Jonas fugiu. E logo que fugiu, Deus começou a agir. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que o navio estava a ponto de despedaçar. O surgimento inesperado dessa tempestade nos ensina algumas lições. Existe tempestade que enfrentamos em nossas vidas apenas por causa da nossa desobediência à voz de Deus. Não estava nos planos de Deus essa tempestade para Jonas, mas Jonas trouxe esta tempestade por si próprio, pelas suas atitudes, pela sua desobediência. Algumas tragédias em nossas vidas acontecem porque escolhemos fugir de Deus. Quando, entre aspas, fugimos de Deus, pessoas inocentes acabam sendo prejudicadas, como nós podemos ver no versículo 12, o que estava acontecendo com esses marinheiros. Quem dá a salvação é Deus. Após lançar sorte, oraram a um Deus que eles não conheciam, lançaram Jonas ao mar, cessando assim, no mesmo instante, aquela tempestade. Nós podemos ver, meus irmãos, nesses versículos anteriores, o que ocorreu com Jonas. Podemos agora, meus irmãos, observar a sequência de descidas da vida de Jonas no caminho de sua desobediência. Em vez de ir para Nínive, ele desceu para Jope. Quando entrou no navio, ele desceu para o porão. Concluiu a sequência, descendo ao fundo do mar, quando os marinheiros o jogaram para fora do navio. Observamos que o caminho do homem que se afasta de Deus sempre será um caminho de declínio. Mas Deus preparou um grande peixe para proteger Jonas. Capítulo 2. Os resultados da desobediência de Jonas. Disciplina de Deus. Deus o deteve e o fez retornar. Em sua oração, Jonas cita profundamente os salmos. Ele se identifica com os santos da antiguidade, aproximando-se de suas experiências registradas na palavra de Deus. Jonas se encontra no mais profundo abismo de sua vida. Queria ler aqui um texto, perdão, irmão, da palavra de Deus que está no capítulo 2, onde Jonas ora os salmos.
Versículo 5. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as águas me enrolaram na minha cabeça. Então, irmãos, em que situação se encontrava Jonas? Depois de muito orar, confessou que de si próprio nada podia fazer. Ao Senhor pertence a salvação. Depois da oração, Deus permitiu que ele fosse libertado. Aconteceu aí um milagre, meus irmãos. Observação: a primeira vez que Jonas ora em todo o livro é quando ele está dentro das entranhas do peixe. Por que demoramos tanto tempo para orar? Jonas somente orou quando as entranhas do peixe, do grande peixe, eram tudo que lhe havia restado. Será se isso não acontece conosco hoje? Capítulo 3. A segunda missão de Jonas, pregação da palavra, sua obediência e os resultados dela, arrependimento. Jonas cumpre a missão. Deus concedeu a Jonas outra oportunidade de servir. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Não era fácil para o profeta percorrer as ruas da cidade clamando: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Primeiro, o povo simples de Nínive se arrependeu, e depois os nobres. O rei reuniu toda a população e decretou um jejum, incluindo os animais, todos sendo cobertos de pano de saco, como forma de arrependimento, para que Deus afastasse a sua ira e não os destruísse. Deus aceitou o sacrifício dos ninivitas e decidiu não destruí-los. Então, irmãos, até aqui a missão de Jonas estava cumprida. Ele profetizou e o povo se arrependeu. O livro poderia terminar aqui, mas aqui, meus irmãos, começa a nossa missão. Aonde termina a missão de Jonas, está começando a nossa. Algum tempo atrás, nós recebemos uma profecia que se encontra lá em Atos, capítulo 18, versículo 9. Por um acaso, por uma jesuicidência, porque na vida do cristão não existe coincidência, mas sim jesuicidência, que diz assim: certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você, e ninguém ousará de lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Então, meus irmãos, imagine você, a cidade do Rio de Janeiro, arrependendo-se, convertendo-se, num único dia, por uma pregação de um profeta enviado de Angra dos Reis. Seria o milagre do século, é verdade. Mas foi exatamente isso que aconteceu ao povo de Nínive, quando Jonas pregou naqueles dias. E aqui, meus irmãos, vamos ao capítulo 4, a queixa de Jonas, seu descontentamento e a resposta de Deus, reflexão. Os ninivitas ouviram a mensagem e se arrependeram, deixando Jonas aborrecido e com raiva.
Diferente da primeira vez, quando Jonas fugiu, dessa vez foi orar ao Senhor. Porém, considerou melhor a morte do que a vida. Deus calmamente tratou com seu servo e, por meio de uma lição objetiva, o repreendeu. Deus fez nascer uma planta em um dia para dar conforto a Jonas e no dia seguinte a fez morrer. Isso você pode verificar no versículo 6 e 7 da sua Bíblia. E no versículo 8 nos diz que Deus mandou sobre Jonas um vento oriental. Este tipo de vento, ele é conhecido pela sua temperatura escaldante e cauterizante. Jonas chegou a um ponto tão crítico que pediu pela segunda vez a morte, por causa do calor que o afligia. Nesse momento, Deus lembrou a Jonas que ele não havia feito nada para a planta existir. Jonas estava mais comovido pelo prejuízo de uma planta do que pelo prejuízo de Deus. Mas mais de 120 mil almas que estavam perdidas e que morreriam. Jonas e o Novo Testamento. Jesus Cristo tornou o livro de Jonas importante quando os fariseus lhe pediram um sinal que provasse as suas afirmações. Não lhes deu outro sinal, senão o do profeta Jonas. Não relacionado à sua morte, mas à sua ressurreição após o terceiro dia. Jonas é o único profeta enviado a outra nação para profetizar o juízo de Deus. O Senhor chama todas as nações ao arrependimento, o que se consuma com Cristo enviado para o mundo e não apenas para Israel. Chegamos à conclusão do livro, meus irmãos. O livro termina com uma pergunta de Deus. Não hei de ter compaixão desta cidade? Mas também o livro termina sem uma resposta de Jonas. Que possamos ser essa resposta para a nossa cidade. Procure aprender com a história deste relutante profeta. Decida a obedecer a Deus. Faça tudo que ele lhe pedir e vá de boa vontade a qualquer lugar que ele deseja lhe enviar. Espero ter contribuído, meus irmãos, para a compreensão melhor deste livro, por tudo aquilo que aqui foi falado. Deus abençoe a todos. Amém.